Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa videoaula de hoje sobre potências com expoentes fracionários e notação científica. Então, olha só, a professora colocou uma definição aqui do livro para a gente poder estudar, tá bom? Então, veja só. Vimos como é definida uma potência de base real expoente inteiro, né? A gente já viu isso, já conhece lá o simples, né? 2 elevado à quinta, né? Isso a gente aprendeu. O expoente de uma potência, porém, pode ser um número na forma de fração. Por exemplo, 3 elevado a meio, 1 quinto elevado a 4 terços, 2 elevado a 2 quintos. Então, a gente pode ter uma fração, tá bom? As propriedades de potência com expoentes inteiros vistas neste capítulo são válidas nos casos em que o expoente é um número na forma de fração e a base é um número real positivo. Resumindo, assim temos, por exemplo, quando a gente tem 3 elevado a meio, o que acontece? A gente faz... Eu não vou explicar essa parte aqui para vocês, porque vai confundir a cabeça de vocês. O que vocês têm que ter em mente? Olha só. 3 elevado a meio. Então, isso aqui vai virar uma raiz, aonde o denominador vira o índice da minha raiz. E o numerador vira o número, o expoente de que vai estar elevado. Quer ver, ó? 3, e aqui, ó. Deixa eu pegar o roxinho aqui, a cor roxinha. E esse aqui vai vir aqui, ó, elevado a 1. Só que ambos a gente não precisa escrever. Quando o índice da raiz é 2, a gente só faz assim, né? Raiz quadrada, né? E o 1 também não precisa, então ficaria aqui, ó. Veja que é o mesmo resultado, tá bom? Portanto, então, olha lá, raiz de 3 elevado a meio é igual a 3. Então, sempre eu vou fazer essa transformação. O de baixo vai vir aqui no índice da raiz e o de cima vai ser aqui, tá bom? No expoente do número que estiver dentro do radical, da raiz. Procedendo do mesmo modo, olha lá, se eu tiver 1 quinto elevado a 4 terços, então, o que vai acontecer? O 1 quinto vai aqui dentro, ele vai ser elevado a quanto? A 4, que é o numerador, e 3, que é o denominador, vira o índice da raiz, tá bom? Da mesma forma, e a gente tem 2 elevado a 2 quintos, né? Que, sem querer, a professora colocou o exemplo aqui. Então, o 2 vira expoente aqui dentro da raiz e o 5 vira índice. Só isso. Então, a gente pode escrever também outras potências de expoente fracionário como radical, de um modo geral, olha só. É o que a professora falou, aqui é a forma genérica, tá bom? Então, o N, que é o índice, ele tem que ser maior, ó, é isso que tá falando aqui, ou igual a 2, né? Porque não existe raiz primeira, né? É sempre de quadrada para cima, tá bom? Então, se eu tenho negativo, o que vai acontecer? Se eu tenho um expoente negativo, fracionário, ele vai inverter, né? Então, primeiro ele inverte, e aí depois, quem que vai aqui? O 2, e aqui seria o 1 nesse caso aqui, tá bom? E aí aqui dá para extrair a raiz, né? Porque raiz de 4, raiz quadrada de 4 é 2. E eu finalizei aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, ó, o 2 sétimos ficou aqui dentro, o 3 aqui fora e o 4 aqui na raiz, no índice. Aí eu resolvi, ó, 2 ao cubo dá 8. 7 ao cubo dá 343. Então, sempre que for possível resolver, a gente vai resolver, tá bom? Então, olha só, a professora deixou esse slide aqui em branco, justo para explicar para vocês alguns exercícios. Eu tô com um livro aqui e eu vou olhar aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, 43 elevado a 1 nono. Então, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar raiz cúbica de 43. Oh, raiz cúbica não, perdão. Deixa a professora apagar aqui. Raiz nona, né? Ó, raiz nona. E aqui, a elevada a primeira, a gente não precisa escrever, tá bom? Vamos para o outro aqui, ó. 7 elevado a menos 2 terços, ó. Então, o que vai acontecer? Vou fazer inversão, raiz. Vou fazer inversão, 1, 7 ao quadrado, e aqui vai ser o 3. Vou fazer outra aqui, olha só. Então, vou colocar isso como exemplo A, exemplo B, exemplo C. 1 quarto elevado a 1 quarto. Como é que vai ficar isso aqui? Então, vamos ver, ó. Eu vou fazer a raiz de quem? De 1 quarto elevado a 1, e aqui o índice da raiz é 4, tá bom?
E esse aqui, ó, a gente tem 25 centésimos elevado a 5 dozeavos. Então, como é que vai ficar? Raiz 12, 25 elevado a 5. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu transformei de expoente fracionário para raiz, tá bom? A forma de radical. Então, vamos fazer outros aqui, ó. Agora, a gente vai resolver um exemplo aqui. A gente vai calcular um valor, ó. Calcule o valor das expressões. A professora vai fazer duas aqui para vocês verem, ó. Então, eu tenho aqui, ó, na A, por exemplo, 81 elevado a 1 quarto mais 81 elevado a menos 1 quarto. Tá bem difícil de enxergar aqui. Pronto. Aí, olha só, vou transformar isso aqui para raiz. Então, vai ficar raiz o quê? Quarta de 81, certo? E esse aqui a gente vai inverter, ó. Porque é negativo. Então, raiz quarta de 1 sobre 81. Pronto. Raiz quarta de 81 vai ficar 3. Porque 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, ó. 3 mais 1 terço, que é a raiz, que é o resultado disso daqui, né? Da raiz. Então, não tem nada embaixo, eu coloco 1. Lembra que a professora ensinou vocês aquele método de fazer esse vezes esse, que dá 3. Aí, depois, vou até fazer de cor diferente, ó. Esse vezes esse, que dá 3. Opa, 9. 9. E esse vezes esse, que dá 1. Então, 9 mais 1, 10 terços. Tá bom? Deixa eu a professora arrumar aqui, porque ficou feio esse 9, né? Pronto, tá bom? Então, a gente fez uma expressão aí. Agora, vamos fazer outra, ó. A B. Vamos fazer essa daqui, quer ver? 36 elevado a 3 sobre 2, 3 meios, menos 32 elevado a 2 quintos. Então, vamos transformar aqui, ó. Vai ficar raiz de 36 quadrada ao cubo, certo? Menos raiz de 32, aqui vai ficar quinta, e aqui, ó, quadrado. Peraí, deixa a professora ver se é isso. É isso mesmo. Então, olha só. Aqui, a gente pode escrever o 36 ao cubo, eu posso escrever ele como 36 ao quadrado vezes 36 à primeira. Porque somando aqui, ó, mesmas bases, eu somo os expoentes. Então, eu vou fazer um truque aqui para eu poder excluir ele, ó, porque é interessante para mim que apareça 2, ó. Por quê? Você vai ver o que a professora vai fazer aqui, ó. 3 elevado a 1, ou 36 elevado a 1. Isso aqui dentro da raiz. Então, esse aqui vai cortar com esse. Então, vai sair fora da raiz o 36. Então, dentro da raiz vai ficar quem? 36, certo? E aí, aqui, ó, menos, né? 32 elevado ao quadrado vai ficar 1024. Então, isso aqui dá a raiz quinta de 1024. Quando a gente fatora o 1024, o que é fatorar? Lembra? A professora ensinou vocês, ó. 1024, vamos fazer aqui, ó. Dividido por 2 dá 512, dividido por 2 dá 256, dividido por 2 dá 128, dividido por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e 2, 1. Então, aqui eu tenho 10 vezes, eu tenho 2 elevado a 10, certo? Como a minha raiz aqui é 5, é interessante para eu escrever assim, ó. 2, quinto, né, aqui, 2, 5 e 2 a 5, porque os dois vão cortar. Então, aqui, ó, quanto que é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6. 36 vezes 6, menos, esses dois vão cortar, ó. Então, vai sair 2 vezes 2, vai sair 4, né? Então, 36 vezes 6 vai me dar 216 menos 4. Quanto que é 216 menos 4? 212, tá bom? Pronto, resolvemos aí. Agora a gente vai para uma parte que chama notação científica. Para que serve a notação científica? Então vamos lá. O que a gente deve saber antes, né?
a gente tem que relembrar todas as potências de 10, sejam elas com expoente positivo ou com expoente negativo. Então, 10 todo número elevado a zero dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo, 10. Então, quando eu tenho aqui quadrado, vão ser 2 zeros. Cubo, 3 zeros, né? 10 à quarta, 4 zeros. E assim sucessivamente. E quando eu tenho a parte negativa, o que vai acontecer? Se eu tenho menos 1, vai ficar 0,1. 2, vão ficar 2 depois da casinha da vírgula. 3, ó. 4, 4, 5, 5, assim vai. A anotação científica, ela serve para a gente já vai ver nos próximos slides. Então, vamos escrever aqui, esse número aqui, ó, MIBTRI, então 12 trilhões, né? Então, a vírgula tá aqui, quantas casinhas vai andar para chegar aqui no 12, ó? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Então, 12 vezes 10 elevado a 12. Isso aqui não é notação científica ainda, certo? O professor só está escrevendo em base de 10, em potência de base 10. Aqui, ó, para chegar, a vírgula chegar aqui, vamos ver quantos ela caminhou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Na verdade, aqui tem que arrumar, 14, né? Aqui, quanto que a vírgula caminhou? Ah, tava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é 6, né? Ah, 7, né? Vem pra cá, tá bom? Então, basicamente é isso, só caminhar com a vírgula. Agora sim, a notação científica é uma forma de escrever números que acomodam valores demasiadamente grandes ou pequenos. Então, quem que usa muito isso? A parte da física, a parte da química, a parte de ciências, biologia, que mexe com números, com bactérias, com vírus. Então, quando o número ele é muito grande de ser escrito, ou muito pequeno, dá muito trabalho colocar todos esses zeros. Então, o que acontece? A gente escreve notação científica, né, no mundo acadêmico. Então, a sua representação, a gente vai ter algumas regrinhas. A gente vai ser sempre assim, vai ser um número vezes 10 elevado a n. Só que esse a aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10. Então, ele não, no slide anterior, vocês viram que a professora colocou 15, né? Mas é porque eu estava representando só em potência de base 10. Eu não estava escrevendo ainda a notação científica. Agora sim. Eu não posso que esse número, então, seja maior, diferente, ele tem que ser maior ou igual a 1, por exemplo, 1 ou 1,1 até o quê? E menor que 10, não pode chegar a 10. Então, ele é até 9,9, vamos dizer assim. Né? 9,9999 não pode ser o quê? 10, tá bom? E o n tem que ser o quê? Um expoente inteiro, ou seja, a notação científica, o expoente não pode ser fracionário, igual a gente viu anteriormente. Aqui, ou são positivos, números positivos ou negativos. Então, vamos ver na prática, porque é na prática que a gente aprende. Vamos lá. Olha só. Então, vamos escrever os números aqui. A professora já fez em notação científica, mas vou explicar para vocês. Bom, eu tenho aqui 365 bitrilhões, né? Então, eu tenho que escrever isso aqui de modo que a vírgula, ela chegue aqui, ó. Porque eu não falei lá que tem que ficar entre 1 e 10? Então, quando não tem vírgula no número, lembra que a professora sempre falou para vocês que ela tá aqui, ó, no final, né? Então, vamos ver quanto que ela vai andar, quanto que ela vai passear até chegar onde eu quero. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 3,65 vezes 10 a 14. Por quê? Esse 10 a 14 é a quantidade de casinhas que a professora anda com a vírgula. Entenderam? Só que, quando eu desloco a vírgula para a esquerda, o meu expoente ele fica positivo. Depois eu vou mostrar outro caso, tá bom? Aqui, por exemplo, a vírgula tá aqui, eu quero que ela chegue aonde? Aqui. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. 1,8 vezes 10 elevado a quarta. Olha aqui como já é ao contrário. A vírgula agora vai andar aqui, ó. Vou fazer até de azulzinho. Ela vai andar para a direita. Por quê? A vírgula tá aqui. Eu quero que ela chegue aqui, ó, né? Para ficar a notação científica. Então, vamos ver quantas casinhas eu vou andar, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, quando ela anda para a direita, o expoente é negativo. Então, se ela anda para a direita, o expoente é negativo. Aqui, ó, ela tá aqui, ela tem que chegar aqui, certo? 1, 2, 3, 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, quadro resumo aí para vocês não esquecerem. Quando a vírgula se desloca para a esquerda, o expoente é positivo. E quando a vírgula se desloca para a direita, o expoente é negativo, tá bom? Então, agora a gente vai aprender a fazer operações com a notação científica. Como que a gente faz adição e subtração quando os expoentes são iguais? Vamos lá. Primeira coisa, para eu operar com notação científica, adição e subtração, a primeira coisa que tem que acontecer é os expoentes estarem iguais. Então, olha só. Para realizarmos as operações de adição e subtração com notação científica, devemos deixar as potências de base 10 com os mesmos expoentes inteiros e, em seguida, operar quem? Só a mantícia. Quem que é a mantícia? Só essa partinha aqui, ó. Tá bom? Então, exemplos, olha só. Eu tenho 5 vezes 10 elevado à oitava, mais 8 vezes 10 elevado à oitava. As minhas potências já estão iguais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer só aqui, ó. 5... Opa, peraí. 5 mais 8. 5 mais 8 dá 13, certo? Só que lembra que não pode ser maior do que 10? Então, aí a gente tem que ajustar. Se a vírgula tá aqui, ela vai vir 1 para cá. Então, eu vou aumentar um expoente aqui. Então, em vez de 13 vezes 10 elevado à oitava, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado à nona. Porque eu andei, desloquei a vírgula para a esquerda uma casa, então eu somei 1 no expoente, tá bom? Agora, e quando é com expoente diferente? Então, para realizarmos as operações de adição e subtração com notação científica, devemos deixar as potências de 10 com os mesmos expoentes inteiros. E, em seguida, operar a mantícia. Então, primeira coisa é deixar igual. Como? Deslocando a vírgula. Então, olha só. Para o maior ou para o menor, você que decide. Então, o que a professora fez aqui? Eu peguei e ajustei todos para o maior. Quem que é o maior expoente? 4. Então, esse eu mantive, certo? Tá a mesma coisa aqui, ó. Tá aqui, mesma coisa que aqui. Mas o 2, ele para ficar 4, eu teria que andar uma vírgula para cá, ó. Então, ficou 0,2 elevado à quarta. Aí sim eu posso operar. 3,1 mais 0,2 é o 3,3, quem? 10 elevado à quarta, tá bom? Aqui, ó, o que a professora mexeu? Mexi de novo no menor. Quem que é menor? O 2. O expoente aqui é 3 e aqui é 2. Então, eu mexi nesse daqui. Para ele virar 3, eu andei uma casinha para a esquerda, ó. Então, 0,25. Então, efetuando essa subtração, o processo da adição, da subtração é o mesmo. Só vai mudar que, em vez de somar, você vai subtrair. Mas, em todos os casos, você tem que deixar os expoentes iguais antes de começar a fazer qualquer coisa, tá bom? E aí, deu 4,0. Então, aqui, ó, mais alguns exemplos para vocês. Olha só. Nesse caso aqui, a professora tem um probleminha aqui. Não, não é que tem um probleminha. Eu deixei dessa forma, né? Só que aí o que acontece? A gente tem que ajustar, né? Então, eu deixei os dois a quinta, certo? Olha, ele estava aqui. Então, ele veio 1, 2. Ficou a quinta. Aí, a gente ajustando a mantiça, né? Porque o que aconteceu? Não pode ter 126, então tem que ficar 1,266. Eu andei mais quantas casas? Tava aqui, eu andei 1, 2, 5, 6, 7. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Tem dúvidas? Reassista a aula, tá bom? E olha, esses exemplos, essas coisas que a professora tá colocando aqui, não é para copiar no caderno, é só para vocês assistirem, para vocês entenderem, para vocês fazerem os exercícios da apostila que a professora vai passar, tá bom? Então, não precisa copiar isso daqui, pelo amor de Deus, gente, senão a gente vai perder muito tempo e o que a gente tem que focar nesse momento tão difícil, tão delicado, é na aprendizagem de vocês. Então, por favor, não precisa copiar, tá bom? Faça uma lição e se precisar, reassista o vídeo. Também tem várias videoaulas no YouTube que vocês podem acompanhar. E qualquer coisa, eu estou aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês e bons estudos!